A ideia original foi convocar 12 propostas de trabalho que de alguma maneira apontassem para possibilidades de desdobramento no workshop, mas de cara houve uma surpresa com relação a essas 12 propostas. Quando reapresentadas pelos participantes, elas deixaram de ser 12 propostas individuais e viraram um grande conjunto poderoso e um conjunto que demonstrou muita afinidade entre os participantes. Então, de 12 propostas individuais, o workshop tomou a forma de um processo onde o grupo realmente tinha muita importância como uma unidade. E a partir daí, toda a questão do workshop passou a ser como tratar com a unidade desse grupo. A minha proposta é uma pergunta. Como pensar uma forma simples de tratar um conceito complexo? Analisar este ponto do linguagem, um ponto antes do significado. Quando eu penso em constelação, eu penso numa superfície. Pensar a Bienal como uma espécie de grande índice. Mapear as relações poéticas artísticas de alguma maneira. De todos os trabalhos, de todas as associações provenientes desses trabalhos. Mostrar a estrutura das relações. Aqui, por exemplo, temos um universo, já que cada um compõe a sua própria constelação. A constelação é formada pelo percurso, né, entre os pontos. Que as coisas que estão em volta dos trabalhos pudessem ser a matéria-prima para a identidade. Um tipo de processo que se utilize das pessoas para criar a própria identidade. Entendeu? A identidade ser construída mesmo na coletividade, não só desse grupo, mas do público da Bienal em geral. Já estou um pouco confuso entre o que é a minha proposta e o que é a vossa. Isso é muito complicado. Isso gerou um processo muito intenso de trocas, muito mais do que desenvolvimento. Ao invés de partir direto para um computador, sair desenhando, botar a mão na massa, né, como se costuma dizer, as pessoas buscaram efetivamente ganhar uma grande intimidade do ponto de vista de entender, olhar para as questões que estavam sendo colocadas, prestar muita atenção naquilo que as outras pessoas tinham trazido como contribuição e, sobretudo, prestar atenção naquilo que a curadoria colocava como os pontos fundamentais do trabalho. Eu conservaria a ideia do percurso e do espectador atuante que marca com seu corpo, com sua presença, deixa a huella, como você fala huella? Deixa rastro na construção da constelação. Talvez o mais difícil disso tudo seja representar essas constelações, que eu acho que não está nem claro para todos nós assim, como vai se dar essas constelações, então representá-las se torna difícil. Uma coisa é trabalhar com o raciocínio de que a identidade visual representa uma experiência. E outra coisa é trabalhar com a ideia de que esse trabalho de identidade pode produzir novas experiências. Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente reter. Não são somente vocês que não sabem como as constelações são, tampouco nós não sabemos. Eu acho importante essa distinção entre a identidade visual que representa a constelação, a identidade visual que serve como um operador para produzir constelações, que é diferente. Talvez não necessariamente procurar imagens, mas procurar dispositivos que estimulem novas experiências com os meios já conhecidos, né? Livro, catálogo, guia, site, espaço e por aí vai, né? Mas a surpresa real foi a capacidade dos participantes de trabalharem de uma forma que a gente poderia chamar de não autoral. Trabalharem de uma maneira que a gente pode aproximar de uma tentativa genuína de troca, de absorção de um pensamento que é proposto, de reprocessamento desse pensamento e de procurar fazer com que isso seja trabalhado em grupo, coletivamente, de uma forma muito diferente da qual a gente está acostumando a olhar para o trabalho autoral de um designer ou de um escritório ou mesmo de um coletivo. Então eu fiquei pensando que a gente pode só propor as regras através disso, né? Que a regra seja, em vez de propor que seja a linha, a regra, propor os pontos. Aquela conversa da superfície do que é a constelação. A constelação, à partida, é uma visão tridimensional, não é?
à tridimensionalidade da constelação, mas que depois no trabalho, tanto do artista como nosso na comunicação da Bienal, como dos decoradores, até na planificação e no agrupamento e na construção da constelação, tem que haver uma bidimensionalidade, tem que haver um trabalho no plano. O que pode dar, digamos, a dinâmica de ser uma identidade mutante que está sempre mudando pode ser justamente essa dimensão do tempo. Então, se a gente está vendo em momentos diferentes essa constelação que está se movimentando, cada momento ela teria uma expressão gráfica bidimensional diferente. Eu acho que independente do caminho que a gente escolha, eu comecei a esboçar um mapa conceitual a partir dos conceitos que a gente fez, que eu acho que eles podem ajudar tanto, ou seja, para construir um sistema de regras, ou seja, para reagrupar. Acho que uma nota do processo é que a participação da curadoria foi efetivamente muito intensa, talvez muito mais intensa do que nós esperávamos. Em princípio, os designers, por mais que tivessem sugerido caminhos e formas de criar essa intimidade, talvez não tiveram um papel tão forte quanto dos curadores de trazer as discussões pertinentes à curadoria para frente do debate. I think what I think is also interesting is that I think that the curatorial team sees this almost as, well, I don't want to say as a piece of art, but at least also as a contribution, a conceptual contribution to the Biennale, and I think to not to see the process to develop an identity as something separate, but actually to make it part, to include it, I think that is also really interesting. Para mim, uma das ideias reguladoras da seleção da Bienal é que todo pode ser vinculável. O problema, não é o problema, a questão está em qual é o nível de arbitrariedade da vinculação e qual é o nível de justificação da vinculação. Não? Mas eu acho que a experiência de arte é isso, a experiência de arte é uma experiência natural de hiperlink. Para quem está acostumado a trabalhar com identidade visual em estúdio, escritório, com os programas do cotidiano, tudo isso pode soar muito curioso, muito estranho. Mas o fato é que, como a gente tinha imaginado antes de começar o processo, a Bienal e boas propostas curatoriais de uma forma geral estimulam muito a produção de iniciativas que são muito marcadas pela experimentação, pela impossibilidade de prever o que vai acontecer. Our proposal is to work on the same size of sheet and that everyone draws an X on it. And the X is just maybe related to the 3 axes of the Biennale. You know, like it's like this. And if everyone does it on the same sheet, we can endlessly expand this. We can go in all kinds of directions, but our proposal would be that this somehow needs to be materialized. O processo com isso virou um grande ponto de interrogação e, novamente, ele foi se transformando dia após dia, né? Um primeiro dia de apresentações, criação de afinidades, um segundo dia de desenvolvimento de projeto em cima de uma base comum, mas ainda assim muito incipiente, um terceiro dia de rediscussão e proposição de uma forma, digamos, mais radical de entender a identidade visual como um jogo que é posto em movimento a partir de determinadas regras. Então, uma identidade que não serve só para coroar um processo curatorial, para, digamos assim, dar forma visual para ele, mas uma identidade que também serve para produzir novas experiências, se tudo der certo. I think the whole thing was a gigantic challenge. I mean, not only for the people who are making things now, but I think for everyone, because I think the biggest
maybe what was the most challenging thing was to try to define how the workshop would somehow, how it would happen in fact, because there was not really a program, you know. You know that there's like an intent, and there's like, let's say there's a certain group of people, but there was not like scheduled, like, okay, day 1 we're gonna do this, day 2 we're gonna do this, day 3 we're gonna do that. We were just trying to make out the rules day by day. And I think that was a huge challenge, because you can't go back. So you hope that every day you're making the right decisions to get to the best result the next day. It's like a roller coaster. You know, it's like you have these moments where you think like, oh, it's not going well. You know, too many talks, or you know that you think like, will there ever be a solution at the end of the week? But at the same time, there are also sometimes these moments that you think like, finally there's something, you know, that's probably it's going to work. So then you become really optimistic. So this is modulation, and how to play with that? Oh, this and this. Please work with the things and keep it really simple, the exercises, and show everything what you do. It's not like, okay, I'm gonna only print the one that I like, but just make print so that there's also like a certain trace of your process. A partir daí você pode continuar, botando nomes de artistas, tem que ter uma coisa constelar aí, não? Faço parte das coisas mega específicas que a gente tinha feito ontem. Eu tenho a impressão de que todas as 20 e tantas pessoas que estão participando do workshop, incluindo os participantes e os ministradores, viraram um grupo coletivo de pensamento sobre uma das questões fundamentais da Bienal, que é como é que você produz, como é que você cria, assim, índices concretos, visuais, tangíveis, que representem essa Bienal, mas mais do que tudo, como a gente falou anteriormente, como é que você usa isso para criar experiências próprias da Bienal, né? Eu acho que nesse sentido, em muitos aspectos, o workshop em diversos momentos pareceu muito mais um seminário sobre a Bienal, com implicações práticas muito fortes, do que propriamente um projeto de design que parte de um ponto de partida claro e a partir daí sai desenhando, né? Muito diferente disso. Some participants have been incredibly, I think they have been responding really well to this whole process. And despite the chaos, despite the insecurity, despite the short time, all the constraints that they had to work in, that they were still able to deliver something, you know, something that was not just which is not easy, and I think some of them were really good at trying to sort of determine a goal and to try to stick with it and to try to make it work. I think it's kind of amazing to see how well people did, despite the chaos that we are somehow responsible for, I suppose. Uma coisa que a gente tentou, a gente tentou fazer só com imagens preto e brancas, a Débora está com esse estudo aqui. Ela está tentando botar a tipografia. É grande, é pequeno, dobra, não dobra. Este é o espaço onde é um novo espaço. Ele cria numa página uma coisa nova. E aí a gente começou, enfim, a trabalhar nessa ideia de que as dobras elas davam uma dimensão de ação para algum layout, assim, né? Ela supõe uma ação de quem vê e supõe que alguém exerceu uma ação sobre o suporte. O que a gente se propõe a fazer é entregar para a equipe de design que deve continuar esse trabalho uma série de regras para que eles possam trabalhar com uma série de elementos. What you want, of course, is that that all the effort that you invest in this, that it also should make a significant difference for the result. So you would like to see a result that distinguishes itself from, let's say, all the other biennales, or not maybe even the Sao Paulo biennales, but I think also from, let's say, all the other biennales in the world, or so that that the outcome is a very beautiful and very different thing.
And if you hear the thinking of all the designers involved, then there is this potential. But then the question is it possible to translate that potential also into, let's say, a formal language, an identity that can be used, and is the design team of the Biennale later on capable of also making a good translation of all these ideas. So I think you can say this is just the beginning. Even when maybe tomorrow all the results are there and maybe they're convincing, it's still not a guarantee that towards the end, maybe the people of marketing and communication, they start to ask questions, things need to be changed. If someone here says it has to be black and white, but they start to say, well, it has to be color, then of course things can happen, and it's not there yet. O caldo que resultou de toda esse debate, essa conversa coletiva que em alguns momentos foi exaustiva, em outros momentos, enfim... estimulante. Sim. Eu acho que a gente chegou numa coisa, numa ideia, enfim, a gente acabou justificando a existência de um princípio que é meu primário para qualquer ideia de identidade visual, que é um sistema. Só que a gente deu um passo adiante, que é fazer com que esse sistema converse com a própria ideia desse processo coletivo, ou seja, fazer com que esse sistema seja evidenciado. Uma vez que a gente evidencia esse sistema, a gente está falando do próprio sistema, a gente está falando desse processo no qual todos estão percorrendo. Então, acho que teve uma reflexão grande sobre o papel do workshop, o papel do design, o papel da identidade e as propostas curatoriais. De uma foto, a gente gerou um template. Desse template, a gente começou a análise combinatória dos elementos, trocando apenas a posição e a função de cada espaço no layout. The frame would be the image, the strokes would be typography. Então, a gente partiu para a ideia de um algoritmo. Cada vez que ele é ativado, ele gera uma imagem totalmente nova. A gente achou muito estático, sem entrada, sem leitura. Então a gente tentou mexer no ponto central, onde essas constelações se encontram. É criado um ponto em qualquer lugar da superfície remota. Esse 30ª Bienal de São Paulo sempre fosse aplicado assim, né, seguindo essa linha e o Iminência das Poéticas em outro eixo, então seriam 2 eixos. Através de pontos e criando um percurso que se cruzam, se entrelaçam, criam conexões e achei que foi interessante que no fim das contas meu cartaz acabou se relacionando muito com a proposta da Renata e da Débora, mostrando que poderíamos ter um outro tipo de imagem por trás dessa articulação. Todo lo que ustedes hicieron, y particularmente las propuestas que fueron presentadas hoy, alimentaron y alimentan nuestro pensamiento curatorial. La manera como ustedes desafiaron ese pensamiento curatorial, la manera como ustedes interrogaron ese pensamiento curatorial, la manera como ustedes interpretaron ese pensamiento curatorial. Y en ese sentido, no hay manera de agradecerles, salvo decirles que esta Bienal les debe a ustedes eso hasta el fin. Como o Luiz falou, é um processo que não está fechado ainda, vai continuar, mas já existem algumas indicações em termos de caminhos que nós concluímos como sendo os mais interessantes. O fato de prosseguirmos dessa ou daquela forma, para mim, tem uma característica, tem um caráter operativo, mas para mim não muda em nada o fato de que a mesma ideia de que nós tínhamos de acreditar a autoria desta identidade ao workshop, mais do que a autores específicos, ela para mim resulta mais forte do que nunca ao final desse processo. É isso. Muito obrigado.